Episódio 1. O quê? Chefe, quais são os jogos que os participantes vão poder jogar? Eles vão poder jogar batatinha frita, pular corda, esconde-esconde e pega-pega. Tudo bem, mas tem um problema muito grande. Os participantes, eles estão vindo de navio para cá. Então eu preciso que você faça alguma coisa para eles não virem. Que coisa estranha. Mas eu acho que a gente deve capturar eles para a gente jogar os jogos. Faça seu trabalho agora.